Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11, o seguinte: E eles, os apóstolos, ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Meu irmão, minha irmã, a volta de Cristo é um tema que perpassa toda a narrativa bíblica e marca profundamente a história da igreja cristã. Por séculos, a promessa de sua segunda vinda tem sido lembrada em pregações, em canções, em livros e em ensinamentos, proporcionando consolo, esperança e muitas vezes um senso de urgência. No entanto, o modo como reagimos a essa promessa e a perspectiva com a qual abordamos a volta de Cristo pode variar significativamente. Muitas vezes, a volta de Jesus é tratada de forma apocalíptica, como algo a ser temido, onde o foco está nos sinais dos tempos, nas trombetas, nas catástrofes e nos juízos. Essa abordagem pode gerar em nós um sentimento de medo ou até mesmo de ansiedade, como se estivéssemos constantemente em risco de sermos pegos de surpresa. No entanto, essa não é a única maneira de entender a volta de Cristo. Na verdade, quando olhamos para as Escrituras e refletimos de forma mais profunda sobre o que a volta de Jesus realmente significa, podemos perceber que ela é, acima de tudo, uma fonte de esperança, de encorajamento e de renovação espiritual. A primeira perspectiva que a volta de Cristo traz é a certeza de que a verdade triunfará. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes a mentira parece prevalecer, onde a justiça parece demorar e a maldade parece vencer. Contudo, a volta de Jesus é a promessa de que a verdade absoluta, que é Cristo mesmo, reinará e prevalecerá. A Escritura nos ensina que, ao voltar, Jesus estabelecerá um reino de justiça, de paz e de verdade. Para quem vive com a sensação de que o mundo está perdido, essa promessa é um farol de esperança. Essa perspectiva da volta de Cristo não nos leva ao medo, mas nos inspira a viver com integridade e autenticidade. Saber que a verdade triunfará nos fortalece a ser quem realmente somos diante de Deus e dos outros também. Como cristãos, isso deve nos encorajar a não fingir ser algo que não somos. Quando vivemos de acordo com a nossa verdadeira identidade em Cristo, podemos experimentar a paz que vem da verdade e da autenticidade, livres da hipocrisia que tantas vezes corrói os relacionamentos e nos afasta de Deus. A volta de Cristo também é uma promessa de redenção completa. A natureza que geme e aguarda a restauração será transformada. Os novos céus e a nova terra que a Bíblia nos promete serão realidades visíveis e tangíveis, onde a dor, a tristeza e a morte não terão mais poder. As bem-aventuranças de Cristo, que hoje parecem ser uma aspiração distante, se tornarão realidade para todos quantos o seguiram. A volta de Cristo não é apenas a redenção da alma, mas também a renovação de todo o universo, onde o pecado e suas consequências serão finalmente erradicados. Esse entendimento nos chama a viver com a esperança de que tudo acabará bem. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, sabemos que há um propósito maior em ação. E esse propósito culminará na completa restauração de todas as coisas. Essa esperança deve nos incentivar a viver de maneira fiel e diligente, sabendo que a nossa luta e a nossa perseverança não são em vão. Cristo voltará
para corrigir todas as injustiças e tornar o mundo como Ele planejou desde o princípio que fosse. Uma das mais poderosas lições que a volta de Cristo nos ensina é que ela está diretamente ligada ao amor ao próximo. Em Mateus 25, 31 em diante, Jesus fala sobre o juízo final e como Ele reconhecerá aqueles que o serviram por meio do amor aos necessitados. Não são os feitos grandiosos nem as obras de espetáculo religioso que vão contar no final, mas a nossa disposição de servir aos outros, sobretudo os mais vulneráveis, de amar o próximo como a nós mesmos. A volta de Cristo nos lembra que somente aqueles que viverem em amor e serviço para com os outros terão acesso ao seu reino. Infelizmente, muitas vezes as pessoas ficam obcecadas com a ideia de milagres, demônios ou títulos espirituais, como se essas coisas fossem as maiores evidências da fé verdadeira. Mas como Jesus claramente ensina, muitos que se consideram espiritualmente superiores ouvirão dele: nunca os conheci. O verdadeiro sinal da presença de Cristo em nossas vidas é a habilidade de amar e servir os outros, especialmente os mais necessitados. Por isso é tão importante lembrar que, embora possamos ver sinais que indicam que a volta de Cristo está mais próxima, não sabemos quando ele voltará. Muitas gerações tentaram prever o tempo exato de sua vinda, mas todos esses esforços falharam. A própria Escritura nos ensina que ninguém sabe o dia nem a hora. Isso significa que devemos viver com vigilância, mas também com paciência e confiança. Em vez de temer ou ficar ansiosos com os sinais dos tempos, somos chamados a viver de forma fiel, confiantes de que Deus tem o controle de todas as coisas. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.